Apocalipse capítulo 2, verso 18 até o 29. Vamos ler juntos? Então, se você está com a sua Bíblia, compartilhe para que juntos possamos participar da palavra de Deus neste momento. Nos diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi de meu Pai. Vamos ler juntos esse versículo 28 e 29? Vamos lá? Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pai bendito, obrigado por tua palavra. Tua palavra, Senhor, é viva. Tua palavra fala hoje. Tua palavra, Senhor, alimenta a nossa alma. Hoje, Senhor, temos tido um privilégio tão grande de partirmos o pão, de cearmos, Senhor, contigo e de recebermos este fortalecimento espiritual. E queremos te pedir que nesta noite a tua palavra nos fale ao coração, quebrantando-nos e nos colocando, ó Deus, na direção certa, no rumo da vontade de Deus para as nossas vidas. Nós assim oramos com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, pode sentar. O Senhor sempre se revelou à sua igreja. Mesmo nos períodos mais difíceis, o Senhor sempre está presente. Desde que Ele a estabeleceu, diz a palavra de Deus que o Senhor caminha entre ela e no meio dela. E não foi assim, diferente do que aconteceu na igreja de Tiatira. Esta igreja de Tiatira estava localizada numa região fronteiriça, que fazia divisa com outra parte perto da Síria. E nessa região, ela se tornou uma cidade próspera. A cidade de Tiatira se transformou numa cidade próspera. Lídia, que foi uma das pessoas que se converteu nos dias do apóstolo Paulo, diz que ela era vendedora de púrpura e era da cidade de Tiatira. Desta cidade que João recebe a visão do Senhor para escrever
e registrou aqui no texto do Apocalipse. Essa cidade, ela trabalhava também, além de produtos de tintura, tintas, né? Púrpura, ela também trabalhava com roupas, cerâmicas e também com objetos de bronze. Quando aqui aparece, versículo 18 diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ali naquela cidade, eles trabalhavam com bronze, e eles sabiam do valor do bronze, mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele tem os olhos como chama de fogo, Ele vê todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe tudo, e Ele tem os pés semelhantes ao bronze polido. Jesus é tudo que nós precisamos. Em cada uma das identificações que aparecem do Senhor Jesus nas cartas aqui no livro do Apocalipse, descreve a grandeza e a glória de Cristo, descreve a beleza do Senhor, e é o que nós mais precisamos ainda hoje para a nossa vida, a beleza, a glória, a presença e a majestade do Senhor para a nossa vida. Politicamente, a cidade de Tiatira não tinha muita projeção. Era talvez a menos importante das cidades, das 7 igrejas que foram escritas as cartas. Agora, na questão religiosa, havia, como haviam em outros lugares, uma pluralidade religiosa. Naqueles dias, havia muitos deuses e cultos a muitos deuses. E não é diferente dos dias de hoje, que nós estamos vivendo em contextos onde há muitas expressões religiosas. Nós vivemos em dias em que muito se tem falado acerca de religião, mas a palavra de Deus nos fala que Jesus Cristo é muito mais que qualquer religião. O Senhor Jesus não é mais uma religião, Ele se apresenta aqui dizendo assim: estas coisas diz o Filho de Deus. A maior de todas as revelações que Jesus veio trazer é justamente esta: Ele é o Filho amado do Pai. E nós precisamos deste amor tão grande do Filho de Deus para o nosso coração, para abençoar a nossa vida. Que o Filho de Deus possa falar conosco nessa noite. Que o Espírito Santo possa nos falar ao nosso coração. Naquela cidade de Tiatira, florescia um chamado culto ao imperador. Como tem sido falado aqui, o pastor Edson falou na semana passada, o pastor Aguiar também mencionou dias atrás, acerca de cultuarem a pessoa do imperador. Como nós temos visto hoje em alguns contextos, pessoas que querem ter uma projeção como se fossem deuses, assumem o poder e no assumir o poder querem manter aquela posição de poder e de destaque a todo custo. Não era diferente naqueles dias, e como tinha sido nos dias de Daniel, que a figura do rei era projetada como se fosse o ícone maior. Hoje de manhã falava acerca de um problema que aconteceu na Alemanha, do nazismo, quando aconteceu que projetaram a figura do governo como se fosse a solução para todas as coisas. Há coisas que só Deus tem o poder de abençoar e de cuidar das nossas vidas. Nós fomos criados não por um governo, não por um império, mas nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E a nossa vida veio de Deus e volta para Deus. Nascemos, crescemos e um dia nós vamos partir. Nessa semana tivemos várias pessoas que partiram para o encontro do Senhor Jesus, algumas pessoas queridas. A Psi, mãe do pastor Eduardo, e outros irmãos que descansaram no Senhor. Irmãos, a nossa vida aqui sobre a terra é apenas uma passagem. Nós estamos de passagem, o nosso destino é o céu. Mas naquela
igreja, além de florescer o culto ao imperador, havia um perigo, que era o chamado gnosticismo. O gnosticismo foi muito abordado nas cartas, nas epístolas de João. O gnosticismo, ele falava que o corpo, a matéria, não tinha importância. Não era importante. O que era importante, na verdade, era o espírito, era o que é imaterial. E pensando nisso, haviam duas correntes, duas vertentes no gnosticismo. Uma que partia para o ascetismo. Fala assim, não, se a matéria não é importante, se o corpo não é importante, então eu não preciso me importar com a minha vida. E desprezavam-se o corpo. Pessoas que praticavam o ascetismo. E por outro lado, haviam também aqueles que falavam, não, o corpo não é importante, então eu posso fazer dele o que quiser. E praticavam prostituição, impureza, deixavam a sua vida correr livre, indo para uma direção ou outra, não cuidando do corpo. E a palavra de Deus nos diz uma coisa muito importante, acerca do nosso corpo. Que o Filho de Deus veio, nasceu e fez-se corpo, como nós. Isso ia de encontro, ia contrário, totalmente contrário aos ensinos do gnosticismo. E nós precisamos entender que Deus nos ama, corpo, alma e espírito. Nós não podemos separar a nossa vida, não, o que eu sou é mais importante, o meu espírito. Então não tem problema, o que eu faço durante a semana não tem nada a ver. O que eu vivo a minha vida fora da igreja não tem nada a ver. A nossa vida tem que ser uma unidade. O que nós somos na igreja, nós temos que ser na nossa casa, no nosso local de trabalho, nós temos que ser no contexto mais íntimo onde nós vivemos, no nosso lar. Nós temos que ser uma pessoa só. E nós temos que viver com a presença de Deus em nosso coração. E aqui vai uma palavra para nós pensarmos juntos nessa noite. Como eu tenho vivido a minha vida com Deus durante a minha semana? Como você tem vivido a sua vida com Deus durante a semana? Você tem vivido com Deus durante a sua semana? Você tem sido um adorador durante a sua semana? Você tem lido as Escrituras durante a sua semana? Você tem orado durante a sua semana? A nossa vida é chamada a estarmos com Cristo, a vivermos com o Senhor Jesus, a participarmos com Ele. Esse momento da ceia aqui é um momento muito sublime, muito especial. Mas nós precisamos guardar este momento continuamente na nossa vida. Você e eu, nós precisamos estar com o Senhor, vivendo com Ele a todo tempo. Na igreja de Tiatira, apareceu aqui um personagem que é descrito assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Essa foi uma expressão de elogio para aquela igreja. Sabe uma coisa? Sempre há alguma coisa boa na nossa vida. Sempre há alguma coisa louvável na nossa vida. E nós devemos agradecer a Deus, porque se há alguma coisa de bom em nós, é fruto da graça de Deus. Mas nós temos que estar atentos para ver se não há alguma coisa tentando tirar aquilo que Deus colocou um dia em nosso coração. E aqui ele fala então algumas palavras de repreensão para essa igreja de Tiatira. Ele falou um versículo falando, descrevendo as qualidades daquela igreja. E nós precisamos ter qualidades na nossa igreja. E eu tenho certeza que você tem qualidades, que você tem coisas boas, que você não é uma pessoa voltada para o mal totalmente, mas nós temos que tomar cuidado para com as coisas que estão fora da vontade de Deus. E aqui ele fala no versículo 20: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição
e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dias atrás, o pastor Aguiar pregou acerca da igreja de Éfeso e falou que aquela igreja de Éfeso, dentre as muitas qualidades que tinha, ela perdeu-se por apenas um defeito, que perdeu o seu primeiro amor. Aqui na igreja de Tiatira nós vemos que essa igreja, ela deixou algumas concessões entrarem na sua vida. E é sobre isso que eu gostaria de nós refletirmos um pouquinho nessa noite. Concessões. Concessões. Que concessões aconteciam na igreja de Tiatira? A palavra de Deus diz que havia uma mulher que era chamada Jezabel. E a tolerância aos ensinos de Jezabel estavam presentes naquela igreja. Quais são as coisas que nós deixamos entrar sutilmente na nossa vida? Talvez alguma coisa má, alguma coisa ruim, alguma coisa perversa, que vai chegando devagarzinho e que vai tentando contaminar a nossa jornada com Deus. Será que alguma coisa está você procurando deixar alguma brecha para que o inimigo se infiltre e cause uma destruição na sua vida? Algum tempo atrás, recentemente, nós tivemos aquela tragédia que aconteceu em Mariana. A represa de rejeitos de mineração, de repente, deu sinais, começou a dar sinais de alguma movimentação, e quando foi visto, foi tarde demais. Os dejetos de mineração, toneladas e toneladas e toneladas e toneladas e toneladas, desceram abaixo, atrapalhando, danificando, matando, e foram até o oceano, percorrendo o Rio Doce. Mas tudo começou, talvez, com um pequeno excesso, uma pequena falha estrutural, um pequeno erro, alguma coisa que alguém não se deu conta. E a palavra de Deus fala acerca de tomarmos cuidados, porque um abismo chama outro abismo. E o ensino de Jezabel corria sutilmente. Olha, não tem importância. Esse tipo de amizade não tem importância. Não tem importância você ir tomar aquele choppzinho. Não tem importância você trocar aquele e-mail, entrar naquela rede de relacionamento. Não tem importância se você der aquela piscadinha ou atender aquela piscadinha que o outro deu. O pecado, ele começa lentamente. E todos nós temos que cuidar na nossa vida. A palavra de Deus fala acerca de Davi, num dia em que estava tudo bem. A sua vida entrou num período de colapso, quando ele simplesmente lançou um olhar para uma mulher que estava tomando banho lá na sua casa e dava visão do seu palácio. Que olhares você tem lançado? Para onde você tem olhado? Hoje em dia nós estamos com as redes de comunicação tão abertas, e talvez abertas até demais, tanto na televisão, quanto na internet. Hoje nós podemos, se a pessoa quiser, ela pode ficar exposta a coisas degradantes, que não contribuem para a vida espiritual, e tudo aquilo que você soma aqui, de repente pode ser roubado ali. Como você tem guardado a sua vida espiritual? Satanás, ele vai tentar agir com sutileza. No livro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, fala assim: apanhai-me as raposinhas, as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos.
Às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho que preocupar com algumas coisas. Mas às vezes a sutileza de Satanás vai tentar se infiltrar por algumas coisas pequenas. Como você tem cuidado com as coisas pequenas que estão tentando penetrar na sua vida? E aqui vai para todos nós, adultos, jovens, adolescentes, homens, mulheres, todos nós ficamos expostos ou estamos sujeitos a ficar expostos a coisas que são perniciosas. Essa mulher Jezabel, que não somente ensinava, mas seduzia os servos do Senhor a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O inimigo tentando tirar a vida espiritual. Jezabel foi uma pessoa extremamente perversa. Essa mulher extremamente perversa não apenas levou pessoas à imoralidade, mas Jezabel também foi uma pessoa dada ao materialismo. Abra um pouquinho a sua Bíblia, em 1 Reis capítulo 21, nós vamos encontrar esta figura. 1 Reis capítulo 21, versículos de 1 a 16, nos traça um pouquinho acerca do caráter desta mulher chamada Jezabel, que era filha de um rei sidônio, e foi contemporânea nos dias do profeta Elias. Essa mulher, ela procurou matar todos os profetas do Senhor. E num determinado momento em que seu marido Acabe estava procurando uma vinha, diz aqui no capítulo 21, diz assim, sucedeu depois disto o seguinte, Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. E disse Acabe a Nabote, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois ela está perto, ao lado da minha casa. E dar-te-ei por ela outra melhor, se for do teu agrado. E dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que lhe falara, quando disse, não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo quem? Jezabel, sua mulher, ter com ele, disse, que é isso que tens assim, estás desgostoso, o teu espírito, e não comes pão? E ele respondeu, porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro. E se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então, versículo 8, então escreveu cartas em nome de Acabe, e selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Primeira coisa, mentira, fraude. Diz assim, e escreveu nas cartas, dizendo, apregoai um jejum, e trazei a Nabote para a frente do povo, e farei sentar defronte dele, o quê? 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. E depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. E foi o que essa mulher fez. Note a habilidade, a astúcia, a inquietação. Há pessoas que não se contentam se não fizerem o mal. Há pessoas que às vezes vão falar assim, não tem problema você fazer um negócio. Não tem problema se o meio que você utilizar. E há pessoas que às vezes estão tentando fazer assim, olha, para você ganhar dinheiro, faça o que for preciso, mas ganhe dinheiro. Sirva Mamon. A palavra de Deus diz justamente o contrário.
é tão importante o dinheiro que nós ganhamos, quanto a forma como ganhamos. É tão importante não somente o termos o suficiente para nós, e a palavra de Deus diz que Deus nos dará o pão de cada dia, mas nós não podemos trocar a nossa fé por um prato de lentilhas. Nós não podemos trocar a nossa vida com Deus por conquistar as coisas deste mundo, que um dia nós vamos deixar para trás. Não ceda aos encantos de Jezabel. Guarde a sua vida. Não ceda àquelas palavras bem elaboradas, como que tem pessoas que falam assim: todo mundo faz, não tem problema. Faça você também. Não tem problema você agir dessa forma. Você está vendo que todo mundo está fazendo desse jeito. Faça também. Irmãos, o inimigo, ele continua agindo com sutileza, com malignidade, para afastar as pessoas do coração de Deus. Guarde o teu coração. Guarde a tua vida com Deus. Ela é o teu maior patrimônio. A nossa vida, o nosso compromisso com o Senhor é o que nós temos de mais precioso. Esse momento que nós participamos a ceia aqui com o Senhor Jesus é o momento mais sublime da nossa vida. O nosso relacionamento com Deus é o único que realmente pode nos dar verdadeira alegria. A alegria está relacionada ao andarmos com Deus em todo o tempo. Ande com o Senhor Jesus, viva com o Senhor Jesus. E outra coisa que acontecia, além das concessões perigosas, acontecia lá naquela igreja que o Senhor falou assim: dê-lhe tempo, versículo 21 do livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 21. Dê-lhe tempo para que ela se arrependesse, todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Irmãos, Deus nos chama ao arrependimento. O arrependimento é o caminho que Deus colocou na nossa vida para termos a vitória com Deus. Quando nós vamos a Cristo e nos humilhamos perante o Senhor, começa a acontecer um processo de restauração, um processo de cura, um processo de bênção, um processo de alegria, um processo de restauração e de paz na nossa vida, quando nós buscamos o caminho do arrependimento. O que é o arrependimento? É a mudança de pensamento. Nós estávamos pensando de forma errada, mas nós começamos a pensar segundo o coração de Deus. Nós começamos a não querer transformar a Bíblia e fazer ela dizer o que ela não diz, mas nós falamos: Senhor, eu é que preciso ser mudado. Às vezes a tendência humana é falar assim: Senhor, o problema está com o outro. A palavra de Deus diz que o problema pode estar conosco, e se o problema estiver conosco, somos nós que temos que buscar a graça de Deus para trabalhar em nossa vida. Essas duas coisas que haviam, as concessões, ceder ao mal, e essa relutância ao arrependimento, formavam uma fórmula perigosa para a igreja de Tiatira. Juntando a concessão ao mal e a relutância em arrepender-se, estava gerando uma palavra que é chamada no Novo Testamento de carnalidade, de carne, de velha natureza. Sempre que nós abrimos espaço para o mal, seja de qual forma for, e sempre que uma pessoa resiste a quebrantar o seu coração e falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu me humilho, eu me arrependo, eu me quebranto diante do Senhor. Irmão, sabe como isso se chama? Carne, carnalidade. Velha natureza, velho homem, e a palavra de Deus diz que a carnalidade é inimiga de Deus.
A carne é inimiga de Deus. Quem quer ser amigo de Deus não pode viver rejeitando o arrependimento que o Senhor Jesus nos chamou a Ele, dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E não pode ficar fazendo pequenas concessões ao mal. Nós precisamos ir à cruz para vencermos esta fórmula destruidora do fracasso, que é o quê? Rejeitar o arrependimento e conceder espaço para o mal. Eu gostaria que nessa noite você pensasse um pouquinho. Será que você tem feito algumas concessões que não agradam a Deus? E que talvez hoje você precise falar com o Senhor Jesus: Senhor, eu preciso ser transformado nesta área. Será que na sua vida não há alguma coisa que você precise falar com o Senhor para Ele levar você a estar mais perto de Cristo, a ter um coração mais contrito, mais quebrantado, mais perto da sua cruz, e falar: Senhor Jesus, eu quero me arrepender, eu quero melhorar, eu quero progredir, eu quero ser mais teu. A vitória desta igreja aqui estava nessas duas coisas: em buscar o arrependimento, o quebrantamento interior, um coração contrito, tirar a infidelidade do coração. E outra coisa, e em buscar a graça de Deus para a sua vida. Olha o que a palavra de Deus fala aqui no versículo de número 24, diz assim: todavia, ao vós outros, os demais de Tiatira, a quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. E assim como eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que o Senhor Jesus chama ao arrependimento. E se alguma coisa estiver fora do lugar, como foi falado pelo pastor Aguiar aqui há minutos atrás, se estiver alguma coisa que você precise consertar, não deixe para falar assim: não, ano que vem eu conserto. Comece hoje, em nome de Jesus. Comece hoje, em nome de Jesus. Conserte hoje a sua relação com Deus. Por favor, não deixe para amanhã. Para algumas pessoas o amanhã não chega. Para algumas pessoas o amanhã pode ser tarde demais. Hoje é tempo de buscarmos o arrependimento e um relacionamento correto com o Senhor. Amém? Outra coisa que a palavra fala de consolo e conforto, diz assim: outra carga não jogarei sobre vós. Os irmãos lembram que Jesus falou sobre fardo e sobre carga? Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos quê? Vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Sabe o que significa isso? Você focar a pessoa do Senhor Jesus. Se não há necessidade de arrependimento, se você não está indo por um caminho ruim, foque no Senhor Jesus. Coloque a sua fé no Senhor Jesus. Concentre-se no Senhor Jesus. Fala assim: Senhor, eu vou andar mais perto de Ti. Eu vou viver mais pertinho do Senhor. Eu vou Te amar mais. Eu quero o Senhor mais perto de mim. Eu vou colocar o Senhor como meu alvo, como meu objetivo. E diz outra coisa. Fala assim no versículo 25. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. A vitória daquela igreja estava no arrependimento. A vitória daquela igreja estava em focar os olhos no Senhor Jesus
E a vitória daquela igreja estava em guardar o tesouro, o bom depósito, até o dia do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo, até aquele dia. E nós cantamos aquele hino que diz: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Irmãos, a vinda do Senhor Jesus está se aproximando. Rapidamente, rapidamente. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu objetivo? Você tem colocado a Cristo para estar à sua frente, em todo o tempo na sua vida com Deus? O seu relacionamento com Deus tem sido crescente ou tem sido decadente? O seu relacionamento com Deus, você está hoje mais vigoroso do que ontem, ou você está vivendo, capengando, vacilando, entristecendo ao Senhor? Hoje, a palavra de Deus nos chama a sermos mais que vencedores. E olha qual é a promessa que fala aqui para essa igreja, que o Senhor chama. Fala assim: ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, verso 26, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. O que a palavra de Deus fala assim? Autoridade sobre as nações. Ou seja, você com Jesus é mais do que uma nação inteira. Você com Jesus tem poder de subjugar fortalezas. Você com Jesus pode ser verdadeiramente mais do que um vencedor. Amém? Você com Jesus pode triunfar sobre o mal. Você não precisa ceder, você pode crescer, você pode aprimorar sua fé, você pode ser uma pessoa segundo o coração de Deus. E a palavra fala: lhe darei autoridade sobre as nações, e diz mais, diz assim: e lhe darei ainda, no versículo 28, e como eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda o quê? A estrela, dar-lhe-ei ainda o quê? A estrela da manhã. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Vamos ver o que fala sobre essa estrela da manhã. Olha o que está escrito sobre essa estrela da manhã. Diz-nos em Apocalipse 22, verso 16, diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. E o que mais? A brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Venha, busque, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé nessa noite. Vamos nos colocar em pé nessa noite. Aí no lugar onde você está, como está a sua vida com Deus? Será que hoje a palavra de Deus tem tocado no seu coração em alguma área que você precisa aprimorar o seu relacionamento com Deus? Se Deus está falando com você, eu gostaria de convidá-lo a buscar o Senhor Jesus, a colocar a sua vida mais perto do coração de Deus. Se Deus tem falado com você, saia do seu lugar, venha aqui à frente, venha consertar a sua vida. A palavra fala: vem, busque, coloque a sua vida aos pés do Senhor Jesus. Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui neste lugar. O Espírito Santo está aqui pronto para te restaurar, pronto para te fortalecer, pronto para te abençoar. Deus quer que você esteja mais perto do Senhor. Se você tem focado em tantas coisas, hoje à noite você tire o foco de tantas coisas e coloque um alvo só na sua vida. Quero ser como Cristo, quero andar como meu Senhor. E se você ainda não teve uma experiência de entregar a sua vida a Jesus como seu Salvador pessoal,
O Espírito está falando com você hoje. Venha, receba de graça da água da vida, desta fonte de purificação, de poder, de vitória para o teu coração, em nome de Jesus. Enquanto nós estamos aqui, o Espírito de Deus está pairando aqui. Deus quer dar para você a brilhante estrela da manhã. Ele quer dar o seu próprio Filho ao teu coração, para viver com você, para amar você, para você viver com o Senhor Jesus, não ceder ao mal, não fazer concessões, não abrir espaços para que uma avalanche do mal destrua a sua vida, mas você possa dizer: eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.